E aí, tranquilo? Cara, deixa eu começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Alguma vez você já sentiu que seus desenhos estão faltando alguma coisa? Algum detalhe que você viu algum artista trabalhando, mas você não sabe o que é, ou você não entendeu como ele trabalha as ilustrações dele para trazer muito mais impacto visual? Pois é, hoje a gente vai estudar o traço de um dos maiores mangakas que eu já vi, se não o maior, o Norihiro Yagi, criador do Claymore. Então, vamos lá. Pra gente começar falando do traço do Norihiro, eu acho legal a gente começar a falar da cabeça. Se a gente for falar de uma hierarquia para todo o desenho, a gente sempre vai colocar a hierarquia de representação do rosto primeiro. Porque, você vai concordar comigo, mas todo mundo tem um rosto. Isso é ridiculamente óbvio. Mas o que eu quero dizer com isso é que todo mundo consegue perceber se alguma coisa está fora do lugar ou até de modo geral desproporcional. Porque somos habituados a ver rostos de pessoas. E o Norihiro, ele sempre vai trabalhar no rosto dele uma proporção mais estilizada, tá? Estabelecendo distorções de tamanho e distanciamento entre cada elemento do rosto. Então, entre os olhos, entre o nariz e a boca, existe uma distorção na distância, que não é uma distância equivalente, ou seja, ela não vai respeitar a proporcionalidade real dessas distâncias. Ele sempre vai procurar deixar o rosto mais oval e para isso o seu rosto, no geral, os olhos, o nariz e a boca vão se aproximar um do outro, beleza? E se valendo dessa regra, ele vai conseguir criar nos seus desenhos o foco de expressividade que vai ser sempre os olhos. Então o Norihiro ele sempre vai procurar trazer os olhos como a parte mais influente do seu desenho. E como que ele faz isso? Trabalhando os seus olhos com rachuras. Onde? Nas íris. Norihiro ele rachura a íris para poder criar uma íris mais realista e assim transmitir muito mais a ideia de sentimento que ele quer passar, tá? Então a opção que ele tem para elaborar os seus trabalhos é sempre optar por estabelecer uma hierarquia: olhos primeiro, nariz segundo e boca terceiro. Sendo o olho o principal da hierarquia do rosto do Norihiro, ele opta por fazer um olho mais detalhado para justamente chamar a atenção. Tanto que a boa parte dos olhos dos seus desenhos eles são claros, né, para conseguir trazer mesmo essa questão da hierarquia e detalhar mais esse olho. Então quando o Norihiro opta por fazer isso, ele vai estabelecer um ponto de foco para os seus desenhos. Nesse caso, os olhos, tá? A cabeça do Norihiro acaba sendo mais oval, justamente para ele ter mais espaço para fazer isso, trazendo assim um rosto mais arredondado e delicado. Boa parte dos desenhos do Norihiro sempre traz esse traço redondo, né? Ele sempre vai optar por fazer algo mais feminino, por assim dizer. Tanto nos olhos, como nos lábios, como no formato do rosto em geral. Uma das coisas que eu até estranhei bastante no começo do traço dele é que até homem parece mulher. Enfim, outro aspecto muito importante de falar do Norihiro é sobre o rosto dele de perfil. No rosto de perfil, que é onde a gente costuma ter bastante dificuldade para estabelecer onde vão ficar cada elemento, é que ele usa diagonais paralelas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele usa mais de uma diagonal para estabelecer a posição de cada parte do olho, do rosto, seja o nariz, a boca ou os olhos, tá? O nariz e a boca, eles não entram no mesmo eixo. Os lábios, eles têm um eixo próprio, e o nariz e o queixo, no caso a mandíbula, vão ter outro eixo, e o olho mais um eixo. Diferente, por exemplo, do que a gente viu no traço do Ken, que ele coloca até a boca no mesmo eixo que ele coloca o nariz, trazendo aquela boca bem mais pontuda, né? Bem mais pra frente, se por assim dizer. Então acaba destacando bem mais os olhos, mas não é o caso do traço do Norihiro, beleza? O Norihiro também, ele sempre vai se valer muito da anatomia real, tá? A anatomia realista, ela vai dizer pra gente que o corpo feminino, ele vai ter em torno de 7 cabeças a 7 cabeças e meia de medida, tá? Enquanto o corpo do homem vai ter de 7,5 a 8 cabeças de medida.
Essa variação ela estabelece que o corpo então ele vai respeitar uma proporcionalidade. O Norihiro ele diminui um pouco esse número de cabeças, não tanto quanto o Ken faz, né? Que é deixar com 6 cabeças, mas aumentar o pescoço para deixar o seu desenho mais esguio. Mas o Norihiro o que ele vai fazer é se valer dessa proporcionalidade para criar uma anatomia mais real e automaticamente, né, mais magra, se por assim dizer, se valendo de uma anatomia mais cilíndrica, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Então, basicamente, ele estabelece a distância entre os ombros como meia cabeça, dos braços como 2 cabeças, do tronco 2 cabeças, das pernas 5 cabeças e 1/4 e por fim o corpo todo 7 cabeças e 1/4, tá? Então, se valendo dessa proporcionalidade, ele estabelece uma hierarquia muito mais realista para o desenho, de modo que o seu aspecto é muito mais técnico, tá? O Yorihiro, ele é um artista extremamente técnico, com um conhecimento extremamente aprofundado de anatomia, tá? Então, estudar o traço desse artista é um tanto quanto difícil, porque a gente tem que respeitar regras, e principalmente regras anatômicas, tá? Ele não estiliza tanto a sua anatomia, ele não costuma colocar músculo onde não existe, e ele sempre estabelece muito bem a volumetria do seu desenho com essa anatomia cilíndrica. A estratégia de esboço do Yorihiro sempre vai ser a estratégia de estabelecer blocagem. O esboço de blocagem nada mais é do que a gente estabelecer o volume, né, a posição de cada extremo do corpo com uma forma geométrica, simplificando assim o desenho. O que ele faz é estabelecer para o tronco caixas que vão ajudar ele a posicionar o tronco, cilindros para posicionar os braços e mais caixas para posicionar os quadris. Mas em geral, todo o corpo dele costuma ter uma volumetria cilíndrica. E isso a gente pode ver até na forma como ele coloca os detalhes no desenho dele, tá? Todos os detalhes, em geral, eles vão costumar valorizar o volume do braço, o volume do tórax e o volume das pernas do desenho. Então, uma das coisas que ele faz é apelar para essa volumetria cilíndrica para criar essa impressão de volume, tanto nos detalhes como nas rachuras, tá? Uma outra observação muito importante sobre o traço dele é o gestual, tá? O traço do Yorihiro, ele tem muito gestual. Gestual nada mais é do que uma técnica onde você prioriza a construção do desenho através de uma única linha para deixar a sua arte mais fluida. Então você constrói todo o trabalho com linha mais solta para deixar ele fluido e natural. Uma pose mais leve, né? Para dizer o mínimo. Então toda a construção ela tem que seguir essa diretriz para conseguir estabelecer uma imagem visualmente mais agradável, tá? Onde tudo funciona melhor, e ele consegue trazer essa leveza muito bem nos desenhos dele, se valendo dessa noção do desenho gestual. Gestual nada mais é do que a construção com base em linhas fluidas, ok? Você não se preocupa tanto em estabelecer tudo no lugar certo, mas claro que é necessário ter um bom conhecimento de anatomia. E muitas das vezes, se você está errando um desenho, é muito provável que você tenha problemas e deficiências com a sua anatomia, tá? Então, dedica um tempo a mais para fazer todas essas correções anatômicas para depois você partir para sua arte final, beleza? E por fim, falando da finalização do Yorihiro, a gente vai falar do contraste de textura. Talvez você se pergunte agora o que é contraste de textura, mas basicamente a gente vai criar uma hierarquia e uma diferença dos materiais do nosso desenho. Então a gente pode ver que aqui eu tenho metal, abaixo eu tenho tecido, e couro, tá? Todas essas diferenças de textura, elas vão ajudar o Yorihiro a estabelecer uma hierarquia e principalmente um contraste de textura muito forte, tá? Que vai tornar as imagens dele muito mais interessantes. E as rachuras que ele faz são justamente para definir
esses elementos, esses materiais diversos que ele acaba usando. Então, ele sempre vai optar por fazer rachuras nos metais, rachura no tecido e rachura no couro, de forma distinta entre elas mesmas, tá? E o truque que ele usa para fazer isso é sempre colocar retícula no metal e com essa própria retícula que ele coloca, usar a retícula preta e logo em seguida usar uma retícula branca. Ou seja, ele vai rachurar em preto em cima dessa retícula já acinzentada e em branco para estabelecer pontos de reflexo. Então a gente pode observar que ele colocou reflexos em branco. E você tem duas estratégias para fazer isso. No tradicional, você pode muito bem só usar uma caneta gel branca. Já no digital, você pode só trocar a cor do seu pincel preto por um pincel branco. E tá tudo certo, tá? Você vai conseguir criar essa mesma ideia, né? Esse mesmo efeito visual que ele cria. E principalmente, você tem que respeitar os volumes na hora de fazer a rachura. Então, como eu disse, ele se vale dessa anatomia cilíndrica e toda a rachura que ele faz no desenho, ele sustenta a ideia de que o desenho é um cilindro. Então ele vai rachurar seguindo o formato deste cilindro, tá? Até a cabeça ele vai também fazer a rachura em um único sentido. Ele mal cruza as rachuras dele e quando cruza, essa cruzada de rachura acaba sendo uma cruzada muito mais leve. Ele não varia muito o ângulo de intersecção sobre uma e outra, beleza? Então se você quiser ter um traço parecido com o Yorihiro, você só precisa seguir esses passos que eu te mostrei. Não vai ser uma coisa muito difícil, até porque ele tem muito quadrinho por aí onde você pode estar parando e estudando, mas só de você se atentar para esses pontos já vai ajudar muito o seu desenho, beleza? Se você não viu o vídeo do Tokyo Revenge, dá uma olhada aí que eu vou abordar mais pontos que não foram abordados nesse vídeo, justamente para você poder ir lá e aprender um pouco mais, tá? E principalmente se você gostou do vídeo, cara, não esquece de curtir aí e me ajudar, tá? Mostrar para algum amigo seu que também gosta de desenhar e quer aprender alguns segredinhos de mangá, manda para ele que eu tenho certeza que ele vai achar bem massa. Fechou? A gente se vê nos próximos vídeos e até mais.